Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Proton, só que no entanto, esse daqui vai ser um vídeo de Blender. Eu vou mostrar algumas formas de fazer ruas no Blender. Blender, programa 3D de modelagem, vocês estão ligados. E é o programa que a gente usa para fazer os mods no Proton Bus. Então essas ruas, por exemplo, aqui elas são curvas bem ajeitadinhas, né? Bastante bonitas. E não tão bonitas também, mas enfim. O lance aqui, esquece o visual da rua, tá? O corredor de ônibus, a textura, isso aí é o de menos. O que eu quero mostrar é a técnica para você fazer esse tipo de curvatura no Blender. A versão que eu estou usando aqui é a 2.79, vocês sabem que eu travei nessa 2.79, não gostei muito dos atalhos das novas versões. E o plugin que a gente usa para exportar para o Proton só funciona no 2.79, pelo menos até onde eu tinha visto. Parece que tem uma versão dele aí para os novos, mas eu ainda não testei. Então vamos lá. Eu vou mostrar no Blender alguma forma de fazer as ruas desse jeito. Tem várias formas, não existe a forma mais certa, mais perfeita. Uma é melhor que a outra e uma é um pouco menos pior que a outra. Todas elas vão ser um pouco de... vai dar um pouquinho de dificuldade, tá? Fazer esse negócio aqui é bastante cansativo. Mas não é tão difícil assim. A forma que eu vou mostrar aqui usa o modificador Array e o Curva. Eu vou fazer sem escala só para você pegar o jeito, aí daqui a pouquinho eu faço uma na escala, tá? Eu vou clicar aqui em qualquer lugar, vou adicionar um plano, apertar vírgula aqui no teclado numérico. Esse vídeo requer que você já tenha conhecimentos básicos de Blender, tá? Se você já precisa saber mais ou menos modelar o basicão, texturizar, se você não sabe nada, por favor, veja os vídeos para iniciantes de Blender, tem aí no canal também. Eu vou fazer aqui um segmento simplesinho da rua. Vou pegar aqui esses pontos, GY arrastar para cá. E vamos fazer uma calçada, né? Fazer uma rua basicona, tipo assim, pega esses dois, E, Z, arrasta aqui pra cima no eixo Z. E agora EY arrasta aqui. Eu vou pegar esses dois também, EZ e EY. Só que ficou tipo muito alto, né? Vamos fazer uma altura mais decente. Vou colocar eles na mesma altura aqui. Aqui a ferramenta do imã, está marcado Vertex, Closest, GZ, segura Ctrl, aí gruda ali para ficar na mesma altura. Eu vou só expandir um pouquinho aqui, pronto, aqui temos um segmento de rua, digamos assim. Vai ser uma rua bem reta, né? Uma rua básica, tipo aquelas ruas de MSI, que é retona. Aí eu quero fazer essa rua grande e curvada, como que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, vamos adicionar aqui o modificador Array. Pegar aqui, adicionar modificador, né, nessa seçãozinha que tem a chave de boca. Adicionar modificador Array, enfim. O que esse modificador Array faz? Ele duplica o objeto e coloca ele imediatamente ao lado dele. Tipo, aqui ele já colocou um aqui, ó. Aqui você tem o parâmetro Count, que define quantos você vai querer. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 3, 4 e por aí vai. Tem outras formas, tem o Fit Length, que você define o tamanho, né, a distância que ele vai preencher. E tem um Fit Curve, que vai acompanhar uma curva, que pra mim, pelo menos, não funciona muito bem, eu tive problema com ele. Eu vou deixar o Fit Count padrão, que é basicamente você vai colocar um número aqui, arrastando, você pode clicar aqui dentro e arrastar o cursor para os lados, tá? Para aumentar esse número. Vamos pôr aqui, por exemplo, 10. E em paralelo, a gente vai usar também o modificador Curve, ou Curve. Vem aqui, adiciona modificador, Curve. Esse modificador curva, ele vai deformar esse objeto em torno dessa curva. Eu fiz aqui a minha rua virada nesse sentido do eixo X, né, que eu estou na visão do topo, apertando 7 no teclado numérico, ortográfico. Pode ver que ele está top orto. É bom fazer essas coisas no orto, que não fica distorcido, tá? Se você fizer assim no modo perspectiva, depende do jeito que você posicionar as coisas, vai ficar distorcido. Aqui ele pede um objeto curva, está em vermelho o modificador porque ele não está funcionando, né? Para ele funcionar tem que associar um objeto curva. Então vamos adicionar uma curva aqui. É uma boa prática você adicionar a curva bem no meio do objeto, parece que evita problemas, tá? No caso aqui, o pivô do objeto ficou ali, aquela bolinha laranja, porque eu editei ele, né, no modo de edição, arrastei e saiu fora. Eu vou fazer a olho, eu vou clicar aqui, ó, clique uma vez com o botão normal. Aí eu vou adicionar a curva bem aqui no meio dele. Shift A, Curve. Tem vários tipos de curvas. Nesse caso nós vamos usar essa daqui, Path, que é um tipo um caminho. Ela já vem assim nesse sentido da horizontal, deitada aqui, né? Nesse sentido do... acho que é do X, né? É, do X, a linha vermelha.
Então por isso que eu fiz a rua nesse sentido, tá? Fica mais fácil. Quando eu tentei fazer a rua para cima, no sentido do Y aqui ou do Z, deu uns tilt e não funcionou bem. Essa curva ela tem o nome aqui NURBS Path. Então quando a gente seleciona um objeto, aqui a gente vai escolher essa curva. Se você estiver fazendo isso num blend vazio, naturalmente só vai ter ela aqui. Feito isso, você vai ver que o Mesh deu uma mexida ali. O Mesh deu uma mexida, boa, né? Aqui você tem o axis de deformação. Tem esses vários tipos aqui. Por enquanto vamos deixar assim. Eu vou pegar a curva aqui. Aperta Tab e vai para o modo de edição. Você vai ver que essa curvinha ela tem alguns pontos. Tem acho que uns 5 pontos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou selecionar o último dela. Aí eu vou dar um Extrude. Aperta E, que é o Extrude. E aí leva para onde você quiser. Nesse caso aqui eu recomendo usar o modo Top Orto para você evitar as distorções que eu tinha comentado, tá? Aí você aperta E aqui, por exemplo, E, pode ver que já fez uma curva. Vamos fazer aqui uma rua. Beleza, apertei Tab para sair do modo de edição, só que a minha rua não acompanhou a curva toda. Por quê? É aquele parâmetro count, o count, né? Lá no array. Então eu posso selecionar aqui e aumentando aqui o tanto de objetos que eu vou ter. Outra forma seria não aumentar, mas aumentar o tamanho do objeto real. Tipo, aperta Tab no modo de edição do objeto, né? Eu posso pegar esses vértices da ponta aqui, por exemplo, e expandir o tamanho dele. Assim como eu posso diminuir também. Aí vai depender muito da textura que você estiver usando, tá? Vou deixar mais ou menos o tamanho que estava. Pode ver que a curva aqui ficou quadrada, ficou uma bosta, né? Puta lixo, como que você vai postar um negócio desse aqui? Não dá. Por que acontece isso? Porque ele está literalmente repetindo aquele objeto. E esse objeto, ele é muito grande, ele não tem divisões aqui. Então nessa curva, o Blender simplesmente não tem informações sobre como que ele vai gerir a curva. Para contornar isso, você pode adicionar algumas subdivisões nesse mesh aqui. Apertando aqui, por exemplo, Ctrl R, aí roda a rodinha do mouse algumas vezes e adiciona algumas divisões. Eu vou apertar ESC para ficar centralizado. Tab, saiu do modo de edição. Agora, olha a curva aqui como já ficou, fica bem melhor. Ainda tá um pouquinho, né? Não tá tão arredondadona, mas já tá bem melhor. Como na vida real as guias das ruas elas também não são perfeitinhas, talvez dê para levar desse jeito. Mas para ficar melhor ainda, você pode adicionar mais uma divisão. Só que aí, gente, toma um cuidado. Eu vou dar um desfazer aqui para tirar as divisões que eu tinha posto. Toma cuidado porque quanto mais divisão você adicionar, como o modificador Array vai estar trabalhando, ele vai adicionar um mundaréu de divisões e o seu modelo pode ficar muito pesado. Então, muito cuidado com isso. Tá? Não exagere tanto. A ideia é que você faça as ruas curvas desse jeito e as ruas retas você não faça desse jeito. Quando for parte reta, você deleta e simplesmente junta os pontos para poder deixar mais otimizado, tá? Depois que você tiver aplicado, porque senão vai ficar muito pesado. Se começar a ficar muito pesado também complica. Enfim, aqui não está texturizado, né? Vamos texturizar para poder ver. Eu já tenho aqui algumas texturas pré-carregadas de ruas. Você pode baixar lá no textures.com, né? Textures.com. Aqui eu fiz uma textura já bem maluca, que já está aqui numa textura só. Tem a calçada, a rua e o corredor de ônibus. Mas eu não sei se essa daqui é a melhor forma, porque dependendo da resolução que você tiver no celular, se tiver sabe, jogando nas configurações mais baixas, a textura pode ficar muito borrada. O probleminha do Proton aqui nesse caso é que no formato de arquivo que a gente usa, cada peça só pode ter um material. Então se eu texturizar a rua em uma textura e a calçada em outra, antes de levar para o jogo eu vou ter que separar as peças por material. E nesse caso aqui está tudo numa textura só. Como que a gente vai texturizar isso aqui? Eu vou fazer usando essa daqui que eu tô. Eu vou pegar esse objeto aqui, na visão do topo, vou apertar U, Project from View. Project from View, ele literalmente projeta a partir da vista. Eu vou apertar Alt Z aqui, para você ver como vai ficar ali. Naturalmente não é isso aqui que a gente quer. Então aqui eu vou rotacionar, R90, Enter. Já deu uma melhorada, né? E vou dar uma escalada aqui na parte da rua. Aqui para facilitar, eu vou selecionar só a parte da rua. Trazer ela aqui, ó, para deixar essa partinha da faixa, sem o corredor de ônibus no caso. Agora aqui seria uma outra textura de faixa amarela, né? Mas enfim. Eu vou selecionar a calçada.
arrastar aqui para a calçada. Eu fiz um outro vídeo desse aqui, tá? Que deu 2 horas. Eu vou deixar o link na descrição também, se você quiser ver o vídeo inteiro é melhor. Esse daqui é uma versão, digamos, resumida do vídeo. Embora já tá com 10 minutos, né? Enfim. Já ficou melhor. E falta mapear a guia, né? A guia aqui, eu não adicionei a divisão nesse modelo, eu poderia adicionar a divisão. Ou trabalhar direto na textura. Na textura da calçada, né? No caso, eu não fiz isso. Aqui, como que eu posso fazer? Deixa eu ver. Unwrap. Deu certo. R90. Eu vou adicionar a guia nessa partinha aqui de concreto. E fazer a mesma coisa com essa. Unwrap. R90. Pronto. Quando eu rotacionei, eu apertei o R e o cursor do mouse está aqui, tá? Porque se eu apertar o R aqui, ele vai rotacionar aquela ali, ó. Não é isso que eu quero. Eu quis rotacionar só aqui. Então você leva o cursor para cá para poder rotacionar ali. Enfim, se você quiser fazer um mesh da guia separado, um mesh não, né? A malha da guia separada, tipo assim, ó. Posso adicionar uma divisão aqui. Só que você tem que ter em mente que isso aqui ele vai adicionar mais pontos na peça toda, tá? Então pode ser que comece a ficar pesada a brincadeira. Aí vai depender dos seus objetivos, vai depender do escopo do projeto, se é para celular, se é para PC. Normalmente não vai fazer tanta diferença assim. Os polígonos parece que eles impactam mais no tempo de carregamento do que na performance do jogo rodando em si. Porque as GPUs de hoje em dia elas conseguem lidar com bastante polígono. Não infinitos, mas enfim. Se você detalhar mais as ruas onde passa o ônibus do jogador, geralmente isso não vai ser um problema. Enfim, temos aí uma ruinha bem básica, bem simples, sem muito trabalho. Quando você for levar para o jogo, você aplica o modificador, você vai perder a capacidade de edição dela, né? Aplica o array, aplica a curva, pronto, agora você tem um mesh, que é literalmente um modelo 3D. Essas partes que são mais retas, como eu falei, seria bom você otimizar, tipo aqui, ó, aqui é retão. Então não há necessidade de ter esse mundaréu de faixa aqui. O que você pode fazer? Tem várias formas de otimizar ou de simplificar isso. Você pode deletar algumas partes e juntar elas bruscamente. Por exemplo, aqui, ó, eu vou duplicar esse objeto só para a gente poder comparar. Aí vai ficar esse aqui original, que tem aqui, ó, 3.612 triângulos. E esse aqui vai ser otimizado. Então nessa parte reta, mais ou menos daqui assim, eu vou deletar tudo isso aqui e juntar com aquela última ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de forma automática. Eu acho que eu não vou conseguir, mas aqui na verdade ela é meio curvinha, não é tão reta assim, né? Mas acho que vai dar pro gasto. Eu vou dar um X Dissolve Edges. Não resolveu. Então eu vou dar um X Dissolve Vertices. Também não resolveu. X Dissolve Faces. Talvez um Ctrl T. Não, não resolveu. Eu vou simplesmente deletar então. Deleta Faces. Beleza. Agora como que a gente vai juntar aqui para fazer de um jeito reto? Tem várias formas de fazer isso. Eu posso selecionar todas essas bordas aqui. Selecionei só as bordas. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre seleção no Blender, tá? Ferramentas de seleção. Tipo, ali eu selecionei clicando. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Segura Alt, clica ali, ele já vai selecionar todas as bordas que são consecutivas, que estão em sequência, né? Agora a mesma coisa aqui, eu vou segurar Shift, Alt, clique com o direito ali. E aqui eu vou apertar F. O F ele vai preencher, mas eu acho que não vai funcionar. É, dito e feito, não funcionou. Então eu vou usar o Edge Loop. O Edge Loop ele basicamente vai tentar preencher, encaixar uma na outra, fechando. Eu acho que é um desses daqui, Faces, Edge Loops. Eu não vou lembrar agora pelo menos, eu sempre vou pela busca, cara. Mas assim, nessa versão do Blender 2.7.9, com o cursor do mouse aqui na cena, eu posso apertar espaço e digitar aqui Edge Loop. Vai aparecer Bridge Edge Loops. Tá vendo? Ele vai preencher para mim todos os pontos se mantendo ali, ó. Essa parte que era reta ficou com bem menos polígonos, né? E nessas partes aqui que não são tão curvas, mas também não são retas, você pode usar o Dissolve Edges. Por exemplo, eu vou selecionar essa aqui,
Aperta X, dissolve edges. Não dissolveu, não adiantou nada. Por quê? Ué, aí tá me ferrando, né, mano? Eu falei que é... Poxa, Blender, faz isso comigo não, maluco. Eu acho que não vai funcionar porque o negócio tá indo ali tipo um loop cut ali na parte de cima. Poxa, se eu pegar essa aqui vai funcionar, né? Ah, é porque eu tinha... Nossa, que exemplo, mano. Eu fui pegar bem na divisa do modificador array. Quando a gente usou o array, ele duplicou a peça para gerar tudo isso aqui. Só que ele não fundiu ela. Tipo, aqui ó, é uma peça, aqui é outra, aqui é outra. Por zica, eu cliquei bem na divisa. Para evitar isso aqui, a gente pode selecionar tudo, apertar W, remove doubles, remover os duplicados, remover 216 vértices. No array tem uma propriedade aqui, eu já tinha aplicado, né? Quando você adiciona o modificador array, vou adicionar aqui de novo, ele tem essa propriedade merge. Se eu não me engano, esse merge aqui, ele funde as pecinhas que ele duplica e não acontece isso. Enfim, falha minha. Voltando ao que eu ia falar, né? Eu vou selecionar alguma linha aqui dessas partes mais retas, apertar X, dissolve edge. Agora foi, agora sumiu a edge dali, tá vendo? O da hora dessa ferramenta é que se você fizer uma por uma, ele mantém o mapeamento, ó. Não precisa remapear. Desse jeito você consegue reduzir aí, tipo, em até 50% o tanto de polígonos. Aquelas divisões que eu adicionei ajudaram muito, só que tornou as curvas, né, mais pesadas. Dessa forma você consegue equilibrar um pouco melhor, deixando essas áreas que não são tão curvas com menos polígonos e deixa os polígonos mais para a área da curva, para não ficar feia. Aqui já começa a ficar reto de novo, aqui eu posso começar a dar uma, né, tirada de vértices aqui. Aqui acho que até tirei demais, aqui ficou meio reto ali, ó. Enfim, eu não vou fazer aqui no vídeo todo para não ficar perdendo muito tempo. Quando a gente seleciona algumas consecutivas, que nem eu fiz aqui, ó, pode dar um pouquinho ruim no mapeamento. Eu vou fazer uma aqui na frente para vocês verem. Tipo aqui, eu vou selecionar essa, X dissolve edges, beleza. Agora eu vou selecionar duas aqui, ó. Shift Alt, X dissolve edges. Olha o mapeamento como vai ficar. Não zoou o mapeamento? Só porque eu falei? Ah, agora zoou o mapeamento. Tá vendo? O mapeamento ficou todo esquisitão. Então, para evitar isso, é legal fazer uma por uma. Ou você refaz o mapeamento, tá? Não tem problema também. Aqui também ficou esquisito, ó. Aqui, ó, tá vendo a distância dessas faixinhas? Aí aqui a gente vai ter que acertar o mapeamento dessa parte, cara. Porque como é que pode, né? Um negócio desse aqui não dá, ó. Tem um modificador não, uma propriedade no Blender que eu fui descobrir essa semana, gente, sem mentira. Eu mexo com o Blender já tem um monte de anos, mas eu não sabia como usar esse recurso, toda hora me batia. Que é aquele UV Project Follow Active Quads. Para ele funcionar, o modelo tem que estar com quads, tá? Se tiver com triângulos, tipo assim, se tiver triangulado, não vai dar certo. Se tiver triangulado o seu, aperta Alt J para deixar ele, né, na versão quadriculada, ou com polígonos de 4 lados, pelo menos. Basicamente a gente vai fazer assim, vamos selecionar a parte que a gente vai mapear, tipo essa calçada, seleção de face no caso, essa calçada aqui. Eu quero mapear ela seguindo o mesmo esquema dessa parte da calçada. Então vou selecionar essa parte da calçada por último, que vai ser a face ativa. A face ativa, o objeto ativo, a face ativa que ficar por último, você vai ver que ela tem uma seleção diferenciada. Por exemplo, cliquei ali para selecionar essa, cliquei essa. Se você olhar bem, tem uma diferença no tipo de seleção. Por exemplo, eu vou selecionar essa aqui também, ó. Tá vendo que essa aqui tá mais clarinha? Agora, eu selecionei essa aqui tá mais clarinha. Essa daqui é a face ativa. Então, quando a gente apertar aqui essa e depois essa que ficou mais clara vai ser a base para o mapeamento. Aí você aperta U e seleciona essa opção, Follow Active Quads. Olha o que vai acontecer. Aqui dá um OK. Ele vai mapear aquela parte da calçada de acordo com essa daqui. Se você for olhar aqui no mapeamento, tipo, ela vai continuar a partir dela, como se você tivesse mapeado ela originalmente. Isso é muito foda, isso facilita muito o trabalho. Eu não consigo acreditar que eu fiquei anos mexendo no Blender e só vim descobrir isso essa semana. Fazer a mesma coisa aqui com a guia. Selecionar essa aqui por último, o Follow Active Quads, OK. Beleza, só que aqui na frente deu ruim nessa de cima. Então fazer a mesma coisa aqui de cima. O Follow Active Quads, OK. Feito.
E o legal é que isso daqui funciona com curvas também, tá? Isso é a parte que eu mais curti. Vou só acertar esse daqui. Aqui não deu. Eu vou apertar alguma coisa errada. Que tá acontecendo? Por que não vai funcionar o bagulho? Tá louco? Ah, aqui ela tá triangular, ó. Tá vendo? Era pra estar na forma quadrática e ela tá na forma triangulática. Eu não sei que bosta que eu apertei aqui. Deve ter dado um Ctrl T sem querer. Nossa, que zica é essa, maluco? Eu acho que foi a hora que eu dei o Ctrl T e depois o Alt J estragou o modelo aqui, ó. Então vou fazer assim, deleta esta merda. Lá pro 15 inferno, me enche meu saco essa bosta. Deleta essa aqui também. Vamos refazer esse trechinho aqui. É bom que acontece isso, porque pode acontecer com vocês também. Vou selecionar esses pontos aqui. Esse aqui é tudo retão, eu acho que eu posso apertar F em vez de usar o bridge. Vamos ver, F, beleza, Ctrl T. Não, Ctrl T vai ferrar, então esquece. Vou fazer assim, ó, esse. Aí esse, F. Agora sim, agora esse, seleciona esse. Segurar Ctrl, clica nesse, seleciona todos eles. Lembrando, tem um vídeo aqui só sobre seleção no Blender, vale a pena ver. Agora vai dar certo. Agora com essa selecionada, vamos para a seleção de face. Eu vou selecionar essa. Por último, né, a ativa essa daqui, apertar U, Follow Active Quads, ok. Agora deu certo, ó, tá vendo o mapeamento da calçada? Que da hora. E a guiazinha, né? Essa e essa, U, Follow Active Quads, ok. Essa e essa, opa, essa, U, Follow Active Quads, ok. E o asfalto, claro, né? Seleciona esse. Aqui, se eu selecionar só essa, eu acho que vai dar ruim, vamos ver. Ah não, não deu ruim não. Beleza, já mapeou mantendo a distância. Isso é muito foda esse recurso, cara, gostei demais. O legal é que isso aí funciona se for curvo também, quer ver? Eu vou zoar todo o mapeamento dali, eu vou deixar só essa aqui. Eu vou pegar o mapeamento aqui, vamos dar U, Reset, U, Unwrap, enfim. Vamos supor que você fez essa rua aqui e você quer acertar o mapeamento. Aí eu vou fazer como? Eu vou selecionar toda ela. Selecionar essa aqui por último, que é a que está mapeada certo. O Follow Active Quads, ok. Ah lá, ó, ele vai fazer o mapeamento para mim acompanhando a curva. Cara, isso é incrível, mano. Tempo, você não sabe o tanto de tempo que eu perdi tentando entender isso aqui e não conseguia. Tô muito feliz de ter conseguido resolver, de ter conseguido entender esse recurso, né? O Follow Active Quads aí é muito da hora mesmo, salva um tempão enorme, sem palavras. Enfim, essa é uma das formas de fazer ruas que eu achei mais legal no Blender. Você faz um segmento reto, usa o modificador Array e usa o modificador curva. Se você tentar adicionar, vamos fazer um outro aqui só para mostrar os erros. Tipo assim, ó, Shift A, Mesh, Plane, dá uma escala aqui. Aí vamos fazer assim, cadê aqui, GX, EZ, EX, EZ, EX, EZ. Aqui como se fosse uma, sei lá, um rio, alguma coisa assim. EX. Aí você vai adicionar um modificador Array. Aumentar o count dele aqui. Ele adicionou para o lado, só que nesse caso aqui eu quero para lá. Como que você faz? Porque eu estou fazendo sentido vertical. Tem esse aqui, ó, Relative Offset. Aqui ele está em 1. Se você colocar menos 1, ele vai para a esquerda. Eu vou deixar esse aqui em 0 e colocar 1 nesse segundo parâmetro, que ele vai para cima. Só que quando eu fiz isso aqui, eu me perdi na curva. Deixa eu adicionar aqui o modificador curva de novo. Aqui eu vou adicionar uma curva para essa peça. Shift A, Curve, Patch. A curva está pequenininha porque o modelo está gigante, né? Agora seleciona esse aqui e aqui no modificador curva eu vou selecionar a curva, que é esse Numbers Patch 001. Agora vamos dar um extrude aqui na minha curva. Estou tentando selecionar aqui. Olha a desgraça que vai acontecer, ó, tá vendo? Cadê minha rua? Ficou toda lascada. Apertei Ctrl Z. Às vezes a gente pode rotacionar a curva, pegar ela de novo. RZ90, Enter.
Quero selecionar o último ponto dela, esse aí. Deu certo com o RZ90 Enter, só que aí às vezes você pode aplicar a rotação e a escala sem querer, olha o que vai acontecer. Controlar a rotação e a escala. Ferrou todo o seu modelo de novo. Por isso que eu recomendei no começo do vídeo você fazer nesse sentido do eixo X, que aí quando você adiciona o NurbsPatch ele já vem no sentido do eixo X. E nesse caso não te atrapalha, ele está nessa direção com essa pontinha para cá. E ele já está com a escala em 1, né? A rotação também 0, 0, 0 e a escala 1, 1. Você não precisa ter essa preocupação com a questão da curvatura ali, da rotação e tal. Tipo, fica menos suscetível a problemas. Se você precisar duplicar a peça, por exemplo, você fez uma rua, igual eu tinha feito isso aqui, e aí você quer fazer outra. Você pode selecionar ela e a curva, que aí ela vai funcionar junto. Tipo, eu acho que todos aqui eu já deletei a curva. Vou adicionar um novo aqui que não custa. Shift A, Mesh, Plane, S5, Enter, Pá. Adicionar aqui uma curva. Curva, Patch, beleza. Seleciona esse, adiciona o modificador, Array. O padrão já fica no X, então eu vou manter. Vou só aumentar aqui um número. Parece que ele tem um limite de 1000 aqui, se eu não me engano. Aí a dica seria aumentar o tamanho do Mesh ou adicionar mais divisões nele, que acho que dá pra contornar. Shift A, curva, patch. Agora aqui adiciono o modificador curva. E aqui eu seleciono o patch. O último que eu adicionei deve ser 003. É isso aí. Então, legal é se você fizer assim, ó, você faz cada peça de rua como um template e salva ele, salva um blend à parte ou salva numa layer, sei lá, para depois você poder reutilizar. Então se eu quiser rotacionar aqui, eu vou rotacionar os dois juntos, por exemplo. Eu quero fazer uma rua dessa daqui na vertical, vou duplicar, aí com os dois selecionados, aperta R, 90, menos, Enter. Agora quando eu pegar essa curva e sair modificando, ó, dá um extrude, ela vai seguir sem tanto problema. Eu pelo menos achei assim bem mais suave, bem menos problemático. Como eu dupliquei os dois, tipo essa e essa, aquela lá continua certa. Se você pegar o mesh e duplicar ele, e aí depois você mexer na curva, ali eu acho que eu não adicionei modificador. Deixa eu ver. NurbsPatch 003, que é esse aqui. Ó. Como eu dupliquei o 3D da rua sem duplicar a curva, ele também vai ser afetado pela mesma curva. Normalmente não é isso que você vai querer. E ele vai ser afetado dependendo da posição que ele tiver. Olha que louco, se eu pegar essa peça e sair movendo, olha o que acontece. Ela se move em relação à curva. Também por essas e outras que eu recomendei você colocar a curva mais ou menos no meio da peça. Se você colocar precisamente no meio, eu acho que vai ser um resultado até melhor. Normalmente não é isso que você vai querer, né? Então para você duplicar sem passar por isso, seleciona tanto a rua como a curva. Segurando Shift, né? Depois Shift D. Aí beleza, agora essa daqui é independente. Agora eu pego essa curva. E essa curva vai valer somente para essa peça. É isso aí então, galera. Essa é uma das melhores formas de fazer ruas no Blender. Você pode fazer pra cima também, tá? Eu recomendo usar o top e o orto, que fica mais suave pra você editar sem tanto problema, né? Você vai posicionar os meshes com uma precisão melhor. Mas você pode editar a curva pra cima também, tá? Por exemplo aqui. Vamos pegar essa curva aqui do meio e fazer uma subida com ela. GZ. E vai ter aqui uma subida. Aqui tá tudo ferrado, né? Pela forma como eu coloquei as posições. Enfim. Só para servir de exemplo. Aqui já deu uma inclinada, ó. Você vê que os pontos tá tudo bagunçado, por isso que eu tinha recomendado você fazer por cima. Outra forma que pode ser mais indicada até, é depois que você fizer a rua plana, você usa a edição proporcional para mexer na subida dela. Por exemplo, vamos pegar aqui, essa aqui ela já está otimizada, vai ser um pouquinho ruim, que ela vai afetar as partes retas. Vou pegar essa aqui que tem mais polígonos. Vou pegar aqui uma face, por exemplo, essa daqui. E eu quero fazer uma subida aqui. Você pode apertar G, Z e levar ela para cima. Pô, fica um lixo, não dá, né? Aí você tem a edição proporcional, que ajuda muito. Eu já corrigi, inclusive, frente de ônibus usando esse recurso. Aqui você tem essa bolinha aqui, ó, perto do imã, tem esse negocinho Proportional Editing, uma edição proporcional. Você vai ativar, clicando no Enable, e aí você vai escolher um tipo de curva, que tem vários tipos.
Eu vou colocar a Smooth ou a Sphere. Normalmente essas são as que eu mais gosto. Eu vou deixar a Smooth. Aí você aperta G, Z. Enquanto você estiver movendo, você pode rodar a rodinha do mouse ou apertar Page Up e Page Down, se eu não me engano. É isso mesmo, Page Up e Page Down no teclado, ou a rodinha no mouse. Aí você consegue mexer aqui, ó, numa espécie de raio, né? A partir do qual os vértices desse objeto vão ser deformados. O atalho para essa ferramenta é a letra O, pelo menos nessa versão do Blender 2.7.9. Então eu selecionei ali, apertei O. Agora não está ativada, desativou, né? Porque ela estava ativada antes. Se eu apertar O, GZ. Você tem que apertar o O antes de apertar o G, né? No caso, o Grab. Isso funciona para escala também. Tipo o S aqui, ó. SZ. E também para rotação. Por exemplo, aqui. R. Veja que ela vai afetar os demais vértices também. Só que aí pode começar a deformar, né? O negócio não vai ficar muito legal. Espero que o Blender não crache, mano. Puta loucura. Apertar ESC aqui. Eu vou fazer só uma ruinha subida mesmo. Que era o objetivo, né? Pegar aqui, GZ. Roda a rodinha aqui, enfim. Aí a gente vai ter ali uma subida bastante suave por conta dos polígonos que estavam adicionados. É isso aí. Tem um vídeo de 2 horas, eu vou deixar aqui na descrição. Tem mais coisas lá nesse vídeo de 2 horas, tá? Eu fiz também esses cruzamentos aqui, ó. Eu fiz esses cruzamentos usando o mirror nos dois sentidos, o X e o Y, que fica fácil da gente conseguir controlar eles, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma rua tal, personalizada. Tem a ferramenta Spin, que faz essa curvinha perfeita, tá? Nesse vídeo de 2 horas que eu falei. E aí você pode pegar aqui, por exemplo, apertar G, ó. Você vai fazer um cruzamento personalizado com a largura que você quiser, sem tanta dificuldade. É cansativo no comecinho, mas depois que você tiver os templates feitos, você vai ter uma coleção de ruas e aí você consegue reutilizar nos seus mapas, fica muito prático. Esse cruzamento em T aqui eu fiz a partir desse daqui, né? Eu apliquei um modificador e refiz a parte da calçada ali. Eu não vou mostrar tudo nesse vídeo, porque se eu fizer nesse vídeo, esse vídeo também vai ficar com 2 horas. O objetivo era fazer um vídeo mais curto, mostrando só o essencial da rua, né? Tem outra forma de fazer a rua também que eu gosto, mas ela não é tão boa assim, que é basicamente sem usar o modificador. Eu vou fazer rapidão aqui para encerrar. Pegar aqui, vamos supor que aqui tem a minha rua já modelada. Você pode segurar a borda aqui e apertar Ctrl, clique. Pelo menos nessa versão do Blender 2.7.9, tá? Nas novas versões eu acho que não funciona. Quando você dá o extrude, é a mesma coisa de você fazer um extrude e rotacionar ali. Opa, eu rotacionei aqui, deu ruim por causa da edição proporcional que está ativada. Vamos desativar. Agora sim. Quando você faz isso, sem apertar a escala, a largura se mantém a mesma, então fica bastante bom para peças de ruas. Só que o ruim disso aqui é que as curvas ficam muito bruscas. Aí a minha recomendação nesse caso seria: adiciona um modificador Subdivision Surface. Cuidado que vai ficar bastante pesadinho, tá? Vou adicionar aqui 3 níveis, aplicar. Aí beleza. Aí depois a gente vai simplificar esses polígonos aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse da borda. Lembrando, a ferramenta de seleção no Blender tem um tutorial aí, né? Segurei Alt, cliquei aqui com o direito. Segurei Alt e Shift, cliquei aqui. Aí seleciono esses, vou apertar EZ 0.20. Ficou torcido. EZ.2 Enter. Ponto 2 aqui ficou muito porque essa rua era pequena. Agora a seleção de linha, seleciona essa, X de Solve Edges. X de Solve Edges, X de Solve Edges, X de Solve Edges, para otimizar, enfim. É uma forma também de fazer uma rua, só que assim, aquela outra é melhor, eu achei que o patch ali fica melhor. E essa daqui, no caso, para mapear, teria que fazer aquele esquema usando o Follow Active Quads. Vamos pegar aquela textura aqui. Tipo assim, como é que a gente vai mapear isso aqui? Project From View, não tem condição, porque a forma da rua aqui, ó, ela tá toda, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai mapear um segmento desse aqui. Por exemplo, eu vou mapear esse aqui. Eu vou rotacionar aqui, apertando 4 no teclado numérico. Pegar aqui o Project From View. Eu vou mapear ele aqui. Isso daqui tá bem a olho, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como que vai ser usado aquele Follow Active Quads. Beleza.
Mapeei um. Agora eu vou selecionar todos. Para selecionar todos assim, segurei Alt e cliquei aqui com o direito. Ele vai selecionar todos os que estiverem nesse loop. Seleciona esse aqui por último, o Follow Active Quads. Ok. Tcharam. Tá aí, ó. Toda a parte da rua mapeada com a curva, tudo belezinha. Muito da hora. Para a calçada fazer a mesma coisa. Você pode pegar um trecho dela. Pode ser aqui mesmo. Pegar aqui U, Project From View. Ou aqui poderia, é um quadrado, eu posso dar U Unwrap. Ele já vai fazer o negócio num quadrado. Aqui R90, traz pra cá. Beleza, vai ficar essa calçadinha aí. R180. Pronto. S. Tá ok. Agora eu seleciono todos esses. Seleciono esse aqui por último, o Follow Active Quads. Ok. E tá toda a calçada mapeada, pelo menos desse lado, né? Inclusive lá na outra borda, olha o jeito que fica, cara. Fica tipo perfeito o negócio, é muito louco. E fazer a mesma coisa com outra calçada, enfim, aí por aí vai. Eu não vou fazer nesse vídeo que é só pra mostrar a ideia básica, né? Esse tipo de rua aqui eu gostei um pouco porque eu achei mais prático quando a gente tá fazendo uma larga área. Se você estiver fazendo, por exemplo, por cima do Google Maps, uma rua que é enorme, me pareceu mais prático usar esse método aqui do que o outro. Só que tem um contratempo. Para você adicionar o Subdivision Surface, você vai ter que estar sem a calçada. Então por isso que eu fiz ele no plano e depois eu adicionei a calçada. Tipo aqui em Mesh Plane. Eu peguei assim, ó, essa linha da borda. Seleção de linha, essa aqui. E fui dando extrude nela, tá? Para a hora que eu adicionar o Subdivision Surface, ficar ali tudo no esquema. Se eu tivesse feito com a calçada, eu vou selecionar essas daqui, E, Z, EX, Y. Olha o que ia acontecer. Quando adicionar o Subdivision Surface, ia ficar essa bosta aqui, ó. Aí não é muito legal. O Subdivision Surface ele arredonda as bordas. Para evitar isso, você pode usar Shift E com as bordas selecionadas e arrasta o mouse ou digita 1 ou 0. Shift E, 1, Enter. Aí ele mantém o... Ele vai deixar assim rosinha e vai deixar reto o negócio. Shift E, 1, Enter. Para tirar isso daí, você apertaria Shift E e 0, né? Ou arrasta o mouse aqui até... Enfim. Isso daí, se eu não me engano, é essa opção aqui, ó. Main Crease. É essa mesmo. Que fica aqui nesse painel quando você aperta N. Se tiver com as bordas selecionadas, né, vai aparecer esse Edges Data, ou os dados da borda. Só que na parte da calçada vai ficar ruim. E aí se você fizer isso na guia aqui, ele vai perder a suavidade nas curvas também. Então não vai ficar tão bom quanto seria na versão, né, digamos, real ou completa do negócio. Aqui faltou essa. Aí aqui vai ter muito mais polígonos para otimizar, enfim. Fazendo desse jeito eu preferi fazer plano e deixar para extrudar a calçada depois. Só que para você lidar com vários tipos de ruas, aquele primeiro método usando curvas e arrays se mostrou mais fácil, mais versátil. Por fim, se o mesh ficar muito pesado, igual eu fiz uma rua aqui, ó, que tá gigantona, você vai ter que dividir ela em partes para levar pro Proton, tá? Depois de você aplicar o modificador, você tipo faz uns cortes nela, divide aqui em pedaços, que nem eu fiz esse. Porque se você fizer um objeto inteiro assim, vai ficar muito triângulo. A hora que você for exportar para o jogo não vai funcionar, vai dar erro ou não vai aparecer no jogo. Isso não é só o Proton, isso acontece no MSI também e eventualmente, provavelmente outros jogos passam pela mesma coisa. E novamente, se ficar com muito triângulo vai demorar para carregar, vai ficar pesado, então tem que achar um balanceamento legal, tá? O que eu recomendaria, use essas ruas somente nas áreas que o jogador for passar e as ruas paralelas, ruas não muito importantes, você faz mais retas. Tipo aqui, por exemplo, aqui tem um cruzamento. Essa parte aqui que o jogador não vai passar, que vai ser só uma rua de apoio, você pode simplesmente dar um extrude normal aqui, ó, E, Y. Aí você acerta, né, naturalmente a posição e tal.
e deixa ela com menos polígonos, entendeu? É claro, acerta o mapeamento, né? Vou pegar esse aqui. Não, esse por último, Follow Quads, ok, aí já acertou o mapeamento, enfim. Dessa forma você otimiza o número de polígonos aí, deixando a parte do jogador mais detalhada e a parte de cenário de fundo, né, menos detalhada. Bom galera, é isso então, vou deixar o vídeo na descrição que eu falei que tem 2 horas, assiste lá, tem outras técnicas que eu não comentei nesse que eu comento lá, principalmente essa parte da calçada, né, para você usar a ferramenta Spin e fazer uma calçada, digamos assim, com a curvinha aqui perfeita. Beleza? Tamo junto então, até o próximo vídeo, fui!